De alguns temas bem nossos, assim, bem da comunidade, e eu quero começar com você esse aqui, ó. Grande dificuldade de acesso à região urbana da cidade em que moram, uma comunidade ribeirinha de São Joaquim de Bicas, da Grande BH, cobra, Eduardo, a reconstrução de uma ponte destruída. Não foi para essas chuvas agora desse ano, tá? Do ano passado. Tem mais de um ano que a ponte foi destruída e até hoje a prefeitura do município, nada. Eu acho que todo mundo que mora em Bicas deve se lembrar para o resto da vida daqueles que promoveram, faz uns 15 anos, 20, a emancipação do município. A emancipação de Bicas é mais uma dessa irresponsabilidade da nossa Casa Legislativa, que resultou em 853 municípios de Minas, que não tem mais que 300 comarcas, ou seja, fóruns, não tem polícia, não tem juiz, não tem nada, e não tem dinheiro para se manter. Bicas era parte de Igarapé que foi desmembrada sem ter a menor condição. E a meia dúzia faz o que a gente acabou de falar de Brasília e da prefeitura da capital. Lembra aquela cassação em massa, porque os caras estavam achacando, o empresário queria fazer loteamento lá, já teve fraude em eleição, tudo que é um monte de coisa ruim, sem falar que a população foi presenteada com 3 presídios gigantescos, coisa que os municípios que são fortes recusam. Bicas tem sofrido demais. Você que mora aí, busca aí nos arquivos da cidade, na sua memória, aquela turma que falou que ia emancipar Bicas e que tudo ia ficar melhor. Essa turma está morando aí. Ô Mal Camargos, eu olho para essa situação e a gente pega Bicas como exemplo, né? Mas se a gente for ampliar a situação, diversas cidades por Minas Gerais têm obras que ainda não foram feitas do ano passado. A gente for na Tereza Cristina, a gente vai ver isso. E se a gente rodar pelas estradas de Minas Gerais, a gente vai ver isso também. Ou seja, é um problema de prefeituras, do governo do estado, do governo federal. As coisas vão ficando, vão empurrando com a barriga e a população continua pagando imposto e sofrendo. Sem dúvida, Júnior. Agora o que o Eduardo colocou um ponto fundamental. Esses municípios, a quantidade de municípios nesse estado, Eduardo, com a distribuição territorial e de recursos, são impagáveis, ou seja, são insustentáveis. Bicas vive de quê? Vive dos presídios da área pública e vive dos empregos que a prefeitura oferece. Não há nenhuma outra atividade que gere sustentabilidade para Bicas. E não é só a realidade de Bicas, não, é de 75% dos municípios desse estado. Ou seja, a condição de implementação de políticas públicas está limitada pela conformação e distribuição das receitas e despesas e que é insustentável nas cidades pequenas. Sem falar que Bicas e Igarapé receberam 5 mil trabalhadores sonhando com as histórias do Ike. O Ike faliu, os 4 mil ordeiros esforçados foram tentar a sorte no outro lugar e a turma da bagunça ficou por lá, ainda tem isso. E aí, cara? E aí, sabe qual que é a sugestão? Qual que é a salvação para Bicas? O prefeito arrume um cargo lá no governo Lula de ministro, porque aí o cara lá mandou assaltar uma estrada em 8 fazendas, uma ponte resolve rapidinho. Resolve fácil. Ô Rita Mundinha, essa história que o Eduardo levantou aqui dos municípios que não têm condição de ser municípios, eu acho que eu lembro bem disso, do Paulo Guedes com uma proposta em torno desse assunto, mas quando isso chegou no Congresso, os deputados arrepiaram, até porque é onde que eles têm votos, né? Pois é, isso é a consequência da extrema politização do Brasil na economia e na gestão. Então, os políticos, eles não fazem gestão e nem pensam na economia sob o ponto de vista do cidadão. Eles pensam sob o ponto de vista do voto deles. Então, ter mais um prefeito, ter mais uma Câmara, isso é que é a conta do político, sem pensar na estratégia de como, né, viabilizar o Brasil. Então, teria que ter, sim, coragem política de fazer uma reforma, no caso, administrativa, sob a ótica da municipalização. Então, aqueles municípios que não têm condições de serem municípios, eles deveriam ser, de novo, anexados àquelas cidades polos que têm condições de fornecer os serviços públicos para essas, digamos assim, para essas localidades que foram, de uma forma irresponsável e política, galgados à condição de município. Não falta dinheiro para o vereador, não falta dinheiro para cargos e carros públicos, não falta dinheiro para o prefeito e os salários são corrigidos, claro, de acordo com a correção do STF. Então, gente, tem que fazer uma reforma de cima para baixo, de baixo para cima, tem que se repensar o Brasil. E repensar o Brasil é fazer política de forma diferente. Ponto final.